Podemos retomar? Vamos. É, durante o nosso intervalo, postaram uma pergunta aqui, na verdade, uma pergunta, comentário, assim, boa tarde, tem alguns sistemas via web para gerenciamento de LPI, como o Gerifácil e outros, e outros. Como está a aceitação pela fiscalização desses sistemas? Não sei se você conhece. O sistema em si eu não conheço. Tem vários sistemas para você poder administrar, não só instituições, clínicas, que facilita e são importantes, tá? Assim, onde você pode inserir várias informações ali. O que você tem que ter em mente é que o RDC coloca que você vai ter que estar com essa situação disponível no caso de fiscalização, tá? Que não pode chegar uma fiscalização e você não ter como demonstrar ou apresentar todas as informações sobre idosos, sobre os contratos, sobre tudo isso, tá? Assim, a tecnologia é um aliado importantíssimo. Em vez de você guardar papel, você pode estar com isso aí tudo através de tudo digitalizado, tudo documentado aí, mas é importante ter isso em mente. Em caso de fiscalização, você tem que dar a disponibilizar esse acesso, tá? Só isso a gente tem que deixar registrado. Agora, é praticamente impossível você, em função da quantidade, dependendo do número de pessoas que você atende na sua instituição, que você não tenha essa tecnologia como teu aliado, né? Com todas as informações, com todas as indicações ali para você acessar a qualquer momento, entendeu? Então, ali digitou o nome dele, isso a gente pede também o cuidado, e aí, lógico que a instituição também, aqui a gente nem trata desse assunto direto, mas questão de dados sigilosos também, é importante isso daí, em questão de acessibilidade, divulgação, a instituição tem que ter esse cuidado também, tá? Mas geralmente quem adquire um programa, tem uma tecnologia dessa aí, já tem isso aí já tem observado isso, tá? Mas importante você ter, mas sempre com essa observação. Em caso de fiscalização, tem que dar acesso às informações, tá? Vou voltar aqui nas perguntas que a gente interrompeu, vou voltar aqui para a gente falar novamente. É, Tá, em João. relação, em relação à participação do terceiro setor, temos uma enorme carência de LPIs filantrópicas e sem fim lucrativo. A procura é muito grande e a oferta é praticamente inexistente. Como mudar essa realidade? Então, a participação do terceiro setor, ela basicamente é instituições sem fim lucrativo, né? A gente pode ter também fundações, mas também é sem fim lucrativo, só para fazer esse antagonismo com empresa, como negócio, sociedade empresária, e a outra que é as associações, fundações sem fim lucrativo. Se você não tiver um mantenedor para lidar com a questão do idoso, você tem a possibilidade de captação de recursos, tá? Captação de custos através de emendas, tá? Participação de algumas consultas, tá? De fazer o seu cadastramento, mas tem que ser uma atividade constante, tá? Para uma instituição sem fim lucrativo. Por quê? Porque você tem um custo mensal alto. Então, assim, se você conseguir recurso através de emendas, e a emenda, ela geralmente ela tem um período para você utilizar aquele recurso, você vai ter que ficar correndo e praticando aquilo ali de uma certa forma regular, tá? Para você manter aqueles recursos, para manter a instituição. Porque você simplesmente utilizar parte do recurso que o idoso pode contribuir em função de benefício que ele receba, ou do LOAS, para uma instituição de longa permanência, oferecendo tudo que é previsto na RDC, os princípios que preconiza o Estatuto do Idoso, é difícil, tá? Com recurso, você tem que ter meio outras fontes. E a instituição do terceiro setor, uma das fontes é essa questão de você poder concorrer a celebrar termo de colaboração, termo de fomento com o poder público, que chamava-se antigamente de convênios, tá? Para você poder obter esses recursos para manter uma instituição em condições de funcionamento, tá? Mas tem que manter essa rotina de buscar esses recursos, tá? E a maioria das instituições que funcionam dessa forma, ela fica buscando ou através de ter um mantenedor fixo que dá lá um recurso forte para a instituição, para ela conseguir se manter, além dela buscar outros recursos, e também de doações, de doadores, tá?
As LPIs filantrópicas tentam atender a assistência básica às pessoas idosas, mas suas necessidades demandam cuidados complexos, incluindo cuidado de saúde, atividade diária. Como conseguir oferecer isso nesses casos? Volta essa mesma questão que eu falei para vocês. Instituições filantrópicas têm que buscar recursos, tá? Para você manter. E é uma atividade que hoje tem profissionais que trabalham somente com isso, de captação de recursos para entidades sem fim lucrativo, tá? Consegue? Consegue, mas tem que ter um trabalho constante, tem que ter uma questão contábil também, conforme as exigências. É importante muitas instituições conseguir ter a isenção do imposto da contribuição patronal do INSS. Para isso você tem que ter o SEBAS, tá? Da entidade de beneficência e assistência social. Então, assim, você consegue buscar isso, mas tem que ser toda uma atividade constante, porque manter uma instituição sem você ter recursos e tendo que cumprir o regulamento é difícil, tá? Então, assim, não é porque você, não tenho dinheiro, não vou cumprir a RDC. Não existe isso. Você tem LPI, você tem que cumprir tudo que é previsto na resolução da Anvisa, tá? Como lidar com a necessidade de transferir a idosa consciente com o grau 2, com muitos anos, em um ambiente que é seu lar e precisar sair repentinamente quando chega ao grau 3. Então, em função dessa variação de necessidade do idoso, é importante, às vezes ele parece até um pouco inconsciente, o idoso, dependendo do grau de dependência dele, do grau de... Mas o apoio da família, a presença da família, e entender que o idoso ali é quem se deve se buscar o melhor atendimento, tá? A mudança de local para um idoso geralmente impacta de uma forma bem, assim, influencia muito na condição de vida do idoso, tá? Ele às vezes acostuma no local e você às vezes retira daquele local, ele às vezes fica angustiado e tudo, e já tive situações do idoso chegar a vir até a óbito em função de tanta tristeza em relação a isso. Mas, assim, lógico, se ele tiver num local, como eu disse para vocês, que tenha que se mudar em função de dar uma qualidade para ele, tem que mudar. E, lógico, sempre conversando, tentando dar um pouco dando uma atenção, ainda quando ele estiver perdendo essa consciência, tá? Sempre lembrar que é um ser, assim, como nós queremos ser tratados, a gente tem que tratar as pessoas. Então, como a gente gosta de ser tratado com dignidade, a gente tem que tratar com dignidade, principalmente a família, os seus entes, né? A gente tem uma presunção que a família é que vai cuidar bem. Infelizmente, tem casos que a família é aquela que às vezes até prejudica mais o idoso, infelizmente. Como a LPI pode fechar a conta e sobreviver única e exclusivamente recebendo o salário mínimo do idoso se esse valor é muito aquém do custo de manutenção dele? O custo... O que acontece é quando é uma instituição que ela tem recursos através de emendas, participação através de, como eu falei, tema de fomento, elaboração, aí ela tem também os idosos que não têm condições, que ela pode ficar com uma parte desse benefício para contribuir com os custos, tá? Agora, só com o custo disso é muito difícil manter, principalmente aqui nas grandes capitais. Eu confesso para vocês que o custo é muito alto, tá? Então, você tem que ter bem planejado isso para você manter uma instituição de longa permanência. Como lidar com os parentes dos idosos que não querem aceitar que o idoso tem uma deficiência mental, não entendem e acham que eles fazem ou falam coisas erradas de propósito e ainda discute com eles? É aquela questão da família, né? Essa relação entre pessoas, né? Realmente, eu já vivi casos como esse da família achar que o idoso está enganando, o idoso está fingindo, e é bem delicado isso, porque a gente geralmente está conhecendo as pessoas naquele momento, a gente não sabe da vida das pessoas, em questão da vida pessoal, mas a gente tem que presumir que, em regra, as pessoas, principalmente que a gente está atendendo, estão nos falando assim a verdade, a gente tem que cuidar delas. Agora, é importante sempre fazer uma investigação em termos de saber se realmente o idoso é uma questão de que ele não está falando a verdade ou um comprometimento mental, tá? Então, assim, um atendimento médico, psicológico ou serviço social pode buscar uma orientação que a gente pode detectar se realmente é uma questão do idoso
ou se é uma questão, ou pode ser até uma relação de conflito familiar ali, tá? Isso acontece. E hoje também tem muitas situações que acontecem de idoso que é filho de idoso, né? Tive situações que era idoso, filho de idoso, e aí tinha alguns conflitos, você tinha que lidar com duas pessoas idosas. Só que, logicamente, você vai para uma linha de necessidade ali. Geralmente, tá? O mais idoso, o pai e a mãe, ele precisa mais. Mas eu já tive casos também que o filho idoso precisava mais do que a mãe idosa, ou o pai idoso, tá? Então, assim, avaliar muito o caso concreto. Questão de qualidade de vida, uma série de situações, às vezes as pessoas chegam com 60 anos com uma série de complicações que às vezes uma pessoa de 80, 90 não tem, tá? E aí, sempre avaliar o caso concreto. Como incluir o celular como um instrumento de trabalho e até mesmo de comunicação com os familiares do idoso em chamadas de vídeo, além de outras atividades. Bom, então, na prestação de serviço, tá? O telefone pode ser um aliado, tá? Em função de atendimento, buscar o familiar, fazer um contato. Às vezes eu acho que para o idoso a comunicação e a presença é muito importante. Eu acho que não substitui, ainda que seja por vídeo, essa comunicação, mas a gente sabe que tem alguns fatores, às vezes familiar que reside longe, o outro familiar reside aqui no Rio, o idoso está aqui numa instituição no Rio, outro familiar reside em outro estado ou outro país. Tem que ter um facilitador, e hoje o vídeo é uma ferramenta importante de comunicação. Pode ver o estado do idoso, conversar com ele, e isso quebra às vezes, melhora, ameniza até saudade e tudo mais, tá? Mas assim, o que a gente tem que deixar tudo em prol do idoso, tá? Então assim, se isso é uma questão que ele não há incômodo, agora imagina se numa chamada de vídeo isso incomodasse muito o idoso, ele não entendesse, não compreendesse, fosse uma situação, e aí tem que se avaliar. Mas, em regra, eu vejo o vídeo como um aliado, principalmente que hoje as famílias, às vezes em questão de distância, pode ter uma chamada. Agora, também, sempre de olho na questão do regimento interno, aonde vai ser essa chamada, se vai ser dentro do quarto que ele tem com outros idosos, se isso aí vai incomodar, não. A gente tem que ter esse cuidado aí nessa organização. Como formar e capacitar a equipe nas atividades cuidado dos idosos de forma a minimizar acidentes por falta de atenção nas mobilizações e outras ações de cuidado pelo profissional. Do profissional estar fazendo uso de celular no trabalho, criar sanções e advertências. Então, essa organização com o corpo técnico de vocês, com os profissionais que atendem, todos eles, tem que ter um regramento, tá? E o empregador, aquele que emprega, ele tem, logicamente, algumas condições de exigir, de cobrar, de pleitear dos seus empregados, em função dessa contraprestação. Ele vai pagar o salário, a pessoa vai prestar o serviço. E quem determina a regra é quem está, no caso, empregando. No horário de trabalho, em regra, a pessoa está preocupada e atenta à sua atividade, tá? Assim, é lógico que as pessoas hoje em dia, muitos falam no telefone, às vezes o telefone é um instrumento de trabalho, realmente. Por exemplo, imagina uma assistente social conversando com um familiar do idoso, ela está trabalhando, falando no celular, ela está comunicando, fazendo, ou alguém que trabalha fazendo um contato com a família, com o idoso, pedindo alguma informação. Isso é um instrumento de trabalho. Agora, a gente sabe também que o celular pode ser utilizado de várias formas, inclusive de lazer, de a pessoa ver coisas para distrair, para se divertir, ou ver um filme, o que seja. Então, assim, pode ser estabelecido que no horário de trabalho o celular só pudesse ser utilizado para efeito de alguma necessidade da própria companhia ou da própria instituição, querer perguntar alguma coisa ao empregado, pedir alguma situação ou alguma informação que ele vai passar. Só sempre eu peço cuidado ao empregador que peça as coisas ao empregado fora do horário de trabalho. O ideal é que seja solicitado qualquer situação dentro da carga horária dele de trabalho, tá? Assim, lógico, uma outra coisa que não envolve trabalho, uma comunicação do que vai acontecer amanhã, não há impedimento. Amanhã só vamos abrir aqui 8 horas. Isso aí não é uma questão que vai dificultar. Agora, se começar a estabelecer algum tipo de obrigação ou a fazer horário de fora do expediente,
isso pode gerar algum tipo de demanda, reclamação trabalhista e reivindicação de horas extras e tudo mais, tá? Então, assim, a gente pede só essa cautela em relação aos empregados. E, assim, essa organização de acesso ao telefone, em função de incomodar o idoso ou também do dia a dia do trabalho, o empregador ele pode exigir que as pessoas não utilizem nesse momento de trabalho, tá? Até para não haver distração e não ocorrer nenhum tipo de acidente. O MP, o Ministério Público, né, tem autoridade como fiscalizador para revirar até os armários dos residentes? Existe um limite para essa fiscalização dentro do quarto do usuário? Bom, vamos lá. A fiscalização ela vai ser em função da atividade e do que o Ministério Público encontrar, tá? Mas também é lógico que o Ministério Público não pode haver um abuso de poder. Ele tem que fiscalizar, mas não pode ter um abuso de poder, tá? Existe olhar um armário de uma situação que a pessoa está fiscalizando, verificando que se a pessoa tem uma... Existe uma coisa de poder até entrar numa intimidade do idoso ou não, tá? O que a gente orienta? Mais uma vez, é o caso concreto, tá? Em regra, eu particularmente nunca vi o Ministério Público, tá? Um promotor fazer isso, tá? Ele pode entrar no local, já vi, e aí olha, verifica, pergunta, pede para indicar, já vi ele olhando algumas coisas até mais próximas, assim, mas ficar mexendo, revirando gaveta, como se tivesse uma atividade policial, buscando vamos dizer assim, investigando um crime, não vi, tá? Mas assim, caso a caso, se for uma instituição que teve denúncia de maus tratos, violência contra idoso, certamente a fiscalização ali vai ser de forma diferenciada. Vai se buscar elementos ali que, em função do que está acontecendo naquele local. Agora, uma instituição que tem toda a documentação organizada, tudo informado, tal, asseio, ele pode pedir onde é que guarda, mas sem adentrar nisso. Também isso. Tá? E, assim, é importante o corpo técnico de vocês, o responsável técnico, ter, lógico, essa habilidade, esse conhecimento. Se por acaso ele perceber que alguma coisa, ele pode realmente chegar e falar, não, mas por que isso? Para que isso? Ele pode pontuar, tá? Logicamente, de forma respeitosa, que todo mundo que está cumprindo, fazendo de forma legal, é um trabalho, uma atividade, não vai sofrer. E a ideia do Ministério Público numa fiscalização não é de querer, não, é somente ver se aquele idoso está sendo atendido de forma adequada. Tá? E aí, mais uma vez, vamos citar um exemplo aqui. Vamos supor, o idoso está sem fralda, ele deveria estar de fralda. Ah, não, cadê a fralda do idoso? Você está aqui, tem fralda para o idoso? Ele fala, eu quero que você me mostrasse se tem fralda, a título de exemplo, tá, pessoal? E aí a pessoa não tem fralda para ele. Aí, poxa, então assim, estou dando um exemplo que poderia gerar uma pergunta, uma atuação mais. Mas, em regra, é só ver documentação, dar aquele olhar, ver o que está acontecendo e se identificar alguma coisa que gera suspeita, pode ser, sim, perguntado, mas nada de ficar como uma investigação policial que estivesse apurando alguém ali, escondendo droga, alguma coisa assim, que a pessoa revira tudo na casa de alguém, tá? É possível incluir cláusulas no contrato de serviço que afirme que a necessidade de visitação e participação ativa na vida diária dos idosos familiares em atividades com comemoração e capacitações para integrar mais os idosos às famílias funcionárias da instituição? Bom, eu acho esse trabalho de integração com a família fantástico, tá? Principalmente as instituições que fazem datas comemorativas, comemoram aniversário dos idosos, geralmente o familiar comemora lá com os idosos e aí leva bolo e assim, eu acho muito bacana essa integração, essa traz a vida mesmo e mostrar que aquilo ali não é um local de final de vida, é um momento que está ali num local apropriado, mas que mantém a vida ativa, por isso que é importante a visitação dos familiares. A questão é exigir, tá? Eu posso botar numa cláusula contratual, que aí vou citar mais uma vez o exemplo, que no aniversário do idoso vai ter que fazer uma festa para ele lá, assim. Eu acho que a gente tem que pensar na individualidade, tá? Que é um princípio. E cada idoso, tem idoso que gosta de parabéns, tem idoso que pode não gostar de parabéns. Tem idoso que gosta de festa e tem idoso que não gosta de festa. Vocês vão perceber que na instituição, às vezes, tem aqueles que são mais comunicativos, aqueles que são mais independentes, tem outros que ficam mais isolados, são mais tímidos. Então, nós temos que respeitar essa individualidade. Então, por que isso? Ainda que a família seja festeira, goste de festa, quer fazer festa, tem que ver se o idoso quer. E aí é uma percepção que a instituição tem que ver e falar, olha,
a gente percebe que não é muito, vamos dizer assim, a praia dele, não gosta e tal. Vamos ver uma forma que possa alegrar ele, vamos perguntar o que que ele gosta, o que que seria importante. Então, essa é a questão da individualidade, tá? No atendimento. É perceber a característica, a personalidade, e aí fazer um atendimento que realmente venha tratar aquela pessoa com dignidade. Tratar a pessoa com dignidade é respeitar isso, tá? O comportamento, a característica, entendeu? O jeito de ser das pessoas, ainda que você queira integrar, não forçar, entendeu? Tem idoso que pode gostar mais de uma questão coletiva, de uma brincadeira, tem outros que gostam de jogar mais à parte, quer jogar uma dama, quer fazer só com um amigo lá em específico. Então, é respeitar essa individualidade, entendeu? Alex, a Elisa está com a mão levantada. Que eu estou vendo aqui as perguntas, deixa eu fechar aqui. Desculpa aí, pode começar, Tito. As perguntas. Quem quiser falar já pode A abrir aí. Elisa levantou a mão, aí eu estou sinalizando aqui. Pode falar, Elisa, por favor. Ela fez um comentário aqui no chat. Infelizmente, os técnicos do Ministério Público têm essa postura porque não entendem que a fiscalização é atribuição do promotor e nem sempre o promotor não faz. Oi, Alex, é que eu estava com dificuldade aqui para liberar o meu, desculpa, para Não, liberar o tranquilo. meu microfone, né? Eu queria até assim trocar com vocês, já que a gente está falando de um pouco dessa atitude meio policialesca nessas fiscalizações, né? De abrir armário, de ver. Quando assim, eu entendo que a finalidade da fiscalização, né, não é isso, de ver se o armário está arrumado, né? É uma assistência como um todo. E aí, assim, eu já me deparei com uma situação, e outros colegas também colocaram para mim, que é uma coisa até difícil da gente saber como agir. O que acontece? Eu sou assistente social e eu sei que quem fiscaliza o meu exercício profissional é o meu conselho, não é o Ministério Público, né? Mas o que acontece, né? De certa forma, quando acontecem essas fiscalizações, que geralmente ou vai o promotor com um grupo técnico ou vai só o grupo técnico, né? A atribuição de fiscalização é do promotor, não é do técnico, né? Só que, infelizmente, as pessoas não entendem assim e vou falar até de uma forma meio grosseira, se investe de um poder emprestado que eles não têm, né? E aí o que acontece? Eles querem cobrar a forma do profissional trabalhar, os instrumentos que ele vai usar, como que ele vai fazer o estudo dele. E acho que isso, o importante é se o estudo está pronto, né? Modelos de relatório, é a mesma coisa se eu pedir, seu médico, qual é a conduta que ele vai usar para todo mundo. Cada situação é uma situação. Né? Então, a minha dúvida justamente é essa: como é que a gente poderia pensar? Não sei se outros colegas que estão no grupo têm esse entendimento ou passaram por isso, né? Que eu acho que daqui a pouco estão ditando regras do nosso exercício profissional. Ótimo, Elisa. Um bom exemplo e é bom a gente abordar isso. Quando eu falo para vocês da participação e da questão coletiva, como deu exemplo até de uma questão que solucionou lá a Simone e veio um exemplo para a gente, outra é em relação ao Ministério Público, tá? O Conselho pode, tá? E aí, numa condição dessa, é importante isso, chamar o Ministério Público e conversar sobre alguns exemplos que vocês tenham. Não precisa nem citar, assim, é chamar mesmo o Ministério Público lá, o Conselho conversar, olha, nós somos aqui entidades parceiras para atuar aqui em fraude idoso e a gente tem percebido que tem tido uma atuação do Ministério Público que não condiz com o que a gente espera, tá? Porque a fiscalização não pode ultrapassar para se tornar um abuso de poder, tá? Não pode se Exatamente. exceder a isso. E aí, assim, a gente sabe que, infelizmente, alguns entes, alguns fiscais, vamos dizer assim, ele vem fiscalizar presumindo que o fiscalizado é um criminoso, ou que está errado, que está fazendo a coisa errada. E aí, assim, isso é muito ruim, tá? É E quase uma caça às bruxas, né? exatamente. E aí, principalmente, assim, Luísa, quando acontece uma situação de um evento que vai para o jornal, que dá uma publicidade, aí a gente sabe que aquilo ali gera. E outra coisa, o impacto negativo que gera para o fiscalizado, você não consegue corrigir aquilo. Uhum. Você não consegue. Depois que sai na imprensa, durante a vizinhança, ou sai nos locais, alguém divulga, e aquela instituição foi daquilo, você não consegue ter uma medida reparadora para isso. Tá? Você não consegue. E aí a gente, assim, primeiro,
É importante essa troca, essas informações, esses eventos ocorrer. É importante a instituição, numa condição que se perceber, se mostrar que conhece os seus direitos, conhece a resolução, conhece como é que pode ser. Por isso que, assim, o responsável técnico tem que ter essa atuação de quando chegar um profissional, que você é o representante do Ministério Público, quem é um promotor que você está representando aqui? Ah, tá, ele vai vir aqui, não vai? Ah, não, você está vindo aqui, que você tem algum documento que ele pediu para que você viesse aqui fiscalizar? Porque, assim, a administração pública ela tem que estar pautada, lógico, na legalidade, numa certa publicidade e formalidade. Então, assim, por que gerou isso? O que está acontecendo? Isso são elementos que faz com que a pessoa já dá, assim, sendo muito sincero com vocês, a gente sabe que a polícia, como ela age em determinados locais de atuação. Tem local que ela, para entrar, ela pede, por favor, dá licença. Tem local que ela entra, ela vai bater, vai pisar na porta. A gente sabe disso. E muitas das vezes, que referência que ela utiliza isso? Quem conhece o seu direito. Em regra, quem conhece vai ter uma forma diferente de ser. E vocês têm como se mobilizar e se organizar e se perceber que está tendo uma exigência de forma desarrazoada, vamos dizer assim, tá? Não só de uma questão do Ministério Público, seja uma questão também relacionada à vigilância sanitária ou qualquer secretaria, que assim, às vezes alguma secretaria cria uma situação de fazer uma fiscalização que às vezes a gente não está nem preparado. A instituição está acostumada a ter fiscalização de alguns órgãos, daqui a pouco parece um órgão lá que nunca vi, agora é a fiscalização do bombeiro, agora é o bombeiro que está cada hora é um órgão assim, fiscalizando. Então, assim, é ter esse tipo de... É sobre o que vai fiscalizar? É o que vocês estão colocando? É o que? Ah, foi denúncia? Foi denúncia que surgiu? Ah, tá. Denúncia... Porque, assim, acontece também, a gente sabe, denúncias que geram esse tipo de apuração, tá? E aí, assim, o certo tem que se verificar a procedência, se essas informações elas são reais, se acontecer alguma coisa, e sempre chegar numa fiscalização presumindo que as pessoas estão cumprindo a lei. E está ali, ninguém está... estabelecimento ali aberto, uma instituição escondendo alguma coisa, tá? Uhum. E aí, assim, às vezes as instituições, por saber que acontece em alguns locais, aí quer colocar todo mundo no mesmo cesto. Então, cabe ao conselho, junto com a participação de vocês, se perceberem isso e chamarem. Eu não sei qual é o núcleo que tem lá, tinha um núcleo também no Ministério Público de uma promotoria ligada ao idoso, não sei que é a promotora que está lá. E assim, é convidar para ir no conselho, conversar, vamos falar um pouquinho. E aí essas percepções, não, nós temos percebido que na fiscalização tem acontecido isso. Aí o promotor tem que falar. Não, isso aí é equívoco, não foi. Quando for assim, me liga, me avisa, me falem, liga. Manter essa interlocução do conselho direto com essa promotoria do idoso, tá? Logicamente, esse foi um exemplo lá como foi dado um exemplo aqui, Juiz de Fora, aí tem que ver a promotoria que seja lá ligada a Minas Gerais, mais precisamente lá ao município de Juiz de Fora. Então, assim, ter essa interlocução é importante, Elisa, para evitar esse tipo de postura. Perfeito, obrigada, Alex. Nada. Lidiane, aqui é sempre o promotor que vai. Ele envia um questionário que precisa ser preenchido e encaminhado a ele por e-mail. Após o envio, ele vai. Já chega com os locais que ele quer ver. Cozinha, quarta, perfeito. Então, assim, não precisa, eu acho que assim, é lógico, né? É igual a pessoa brinca com visita de quartel, né? Quando vai o general lá, tá tudo pintadinho, o poste, o paralelepípedo, assim, não é que ele não possa ir de surpresa ou não, tá? Mas a gente quer pelo menos um atendimento com respeito, tá? Na final de contas, quem paga o servidor somos todos nós, então a gente quer que ele realmente atenda conforme até a previsão legal para isso, como ele deve atender a todos, ainda na fiscalização. Prosseguindo, a gente vai falar aqui sobre alguns processos operacionais, e assim, mais uma vez, vocês que trabalham com LPIs, que estão em funcionamento, são documentos que basicamente todos vocês têm conhecimento, mas é bom que todo o seu corpo técnico, ainda que esteja uma dificuldade em termos de dar uma orientação para a equipe, o próprio você pode capacitar o seu responsável técnico e ele ser um multiplicador, um dirigente da instituição que está aprendendo alguma coisa e levar para a discussão. Tá? Coloca lá um item, vamos falar sobre a questão de atendimento do idoso, vamos criar uma questão participativa da equipe técnica para vocês entenderem o que está acontecendo, poder identificar algumas falhas em termos de atuação, essa troca é muito importante dentro dos seus recursos humanos também, tá? Então, é importante essa multiplicação, replicar isso internamente para a organização de vocês, tá?
Temos que ter o plano de trabalho. As atividades da instituição de longa permanência para o idoso devem ser planejadas em parceria com a participação efetiva dos idosos. O que quer dizer isso? Participação efetiva é o idoso, vamos fazer uma festinha, vamos fazer aqui um tipo de atividade física, vamos perceber o que seria interessante para os idosos que você tem ali, para você escolher quais seriam as atividades que você vai planejar com ele, no dia a dia, se alguns gostam de dançar, se alguns gostam de fazer um exercício físico, e aí identificar isso para estabelecer todas as atividades, todo o plano de ação de vocês, todo o plano de trabalho da instituição, tá? Manter registro atualizado de cada idoso conforme preconiza o estatuto, tá? O estatuto do idoso, ele preconiza como você deve manter esse cadastro, sempre atualizado. Aí, voltando à pergunta também, a colocação, né, do aluno que disse sobre a questão de ter um sistema facilita muito, de você ficar no papel, você vai atualizar alguma coisa para o idoso, você automaticamente ali, você está no sistema, ele está tomando algum tipo de medicamento ou alguma comunicação que o familiar mudou de endereço, já atualizar tudo isso no sistema, para que qualquer momento que precisar fazer um contato, alguém for no horário noturno, não precisa, a pessoa já entra ali no sistema, vê o contato, tiver que fazer a ligação, já tem um plano de ação para fazer esse contato, e pior coisa é tentar em contato com o familiar e não encontrar ninguém. Aí a instituição vai ficando numa condição que tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma solução e, assim, se sente na necessidade de falar com esse familiar. Então, assim, ter um meio de comunicação e ter mais que um familiar de acesso, logicamente, porque na falta de um, busca-se o outro, tá? Quando pode, logicamente. Deve comunicar à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Ministério Público a situação de abandono familiar do idoso, tá? Aqui o abandono familiar do idoso também está muito ligado à questão do idoso que não tem, geralmente... Abandono pode ser quem tem condições financeiras ou não, tá? Abandono as duas situações. Mas aqui considera mais a pessoa que não tem meios de sobreviver. Porque, assim, às vezes o idoso está numa condição financeira boa, ele tem condições de pagar um local para ficar, ele tem acesso aos serviços e, às vezes, não tem muito contato familiar, tá? Mas sempre relacionado a uma questão de ver a dependência, se ele é um idoso capaz, sempre tem que fazer essa análise, tá? Mas situação de abandono, ele tem que ser comunicado ao Ministério Público. Da mesma forma que eu falei aqui, o idoso está numa condição que tinha que ser interditado. O que tem que fazer? Comunicar ao Ministério Público. Eu posso comunicar à Secretaria Municipal de Assistência? Pode pedir um apoio lá. Geralmente as instituições têm um assistente social, mas em função da experiência pode pedir um apoio e aí, dependendo da forma que for ser conduzida isso, e lógico, o Ministério Público também tem um assistente social lá para poder fazer qualquer tipo de acompanhamento, monitoramento, levantamento. Então, assim, manter esse contato com o Ministério Público. Plano de atenção à saúde também deve ser compatível com os princípios da universalização, equidade e da integralidade, tá? Deve indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente. Se está tudo no plano, tem que estar tudo isso previsto, se está tudo documentado, tá? Em todos os níveis de atenção, sejam ele público ou privado, bem como referências, caso se faça necessário. Deve prever a atenção integral à saúde do idoso, abordando os aspectos de promoção, proteção e prevenção. Muito importante a prevenção, tá? Muito importante, tá? Porque muitas das vezes o idoso, quando cai numa condição de debilidade, em função de alguma doença, e às vezes a forma de recuperação é mais demorada. E às vezes essa demora passa a não ter algumas sequelas, algumas consequências em função disso. Então, assim, essa atividade de prevenção é muito importante. Deve conter informações acerca das patologias incidentes e prevalentes nos residentes. Tudo isso tem que ter documentado, tudo isso tem que estar organizado. O plano tem que ser avaliado anualmente, tá? Vacinação é outra questão que eu coloquei aqui sobre a exigência de vacinação. A instituição, ela tem que cobrar isso em termos de proteção, e aí pode ter a condição, que eu falei, vai depender do caso concreto, de uma situação que o idoso não pode ser vacinado. Por uma questão de saúde. Aí, se uma pessoa não quer se vacinar, isso pode gerar impacto para outros. Aí é avaliar casa a casa, avaliar a instituição, para ver qual a medida que pode ser adotada, tá? Mas, como eu falei para vocês, foi um entendimento no tribunal nosso, no Supremo,
que interpreta a nossa Constituição, que poderia, na época da pandemia, se exigir sim que as pessoas tivessem que ser vacinadas, tá? Mas é uma condição bem polêmica, a gente sabe que o objetivo aqui não é discutir nem debater sobre isso, então, assim, em função de entendimento, mas aqui eu estou passando para vocês que nesse estágio a gente está numa condição. Se a gente entrar, espero que não entre, numa condição que a gente entrou de ser uma epidemia, aí as medidas em prol do coletivo restringem muitos direitos individuais, tá? É uma condição de quem vive em sociedade. Alguns direitos coletivos prevalecem, ainda que se preserve sempre o mínimo do individual, que não é porque o coletivo vai esmagar o individual, mas o coletivo prevalece, tá? O interesse público sobre o privado prevalece em regra, tá? O responsável técnico da instituição tem responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos idosos, armazenamento, ingestão dos medicamentos. Isso aí tudo a instituição tem que ter essa habilidade. E aí, às vezes, alguns chegam para a gente, como é que a gente procede no caso do idoso capaz que não quer tomar o medicamento? Se ele é um idoso capaz, ele tem o direito de escolher o seu tratamento. Ele tem o direito de tomar o medicamento que ele quiser. Tá? Aí parte da linha do convencimento, como qualquer idoso que pode estar na nossa casa. Pode ter alguém na nossa casa que não quer tomar um remédio, um idoso, e você não vai poder botar, e aí você vai convencê-lo a tomar. Agora, se o idoso é interditado, se tem uma curatela, aí você tem que conversar com o curador, dizer da importância da utilização desse remédio. O curador ele pode, para se sentir mais seguro, pode levar isso até para o Ministério Público, se for o caso. A gente está precisando com essa condição, ele precisa desse medicamento e a gente está em dificuldade que ele não quer tomar. E aí vê uma alternativa para isso, de convencimento, de a forma que vai ser a ingestão disso, mas nunca, assim, primeiro, se a pessoa for lúcida e capaz, obrigar a pessoa a tomar. E se a pessoa estiver interditada, ter esse cautela de como vai ser aplicado isso, tá? Sempre com respaldo médico, com indicação médica, sem dúvida nenhuma, nenhum medicamento vai ser sem respaldo, indicação médica, mas com essa segurança também, tá? Em caso de intercorrência médica, cabe ao responsável técnico providenciar o encaminhamento imediato do idoso ao serviço de saúde de referência, tá? Previsto no plano de atenção e comunicar a sua familiar ao representante legal. Isso tem que ter a medida de socorro urgente e comunicação automática para o familiar o idoso, para que ele possa estar presente o quanto antes para a condução aí do melhor tratamento, melhor solução aí para atender o idoso, tá? E serviço de remoção, tá? Tem que ter essa medida de como, em caso de emergência, em caso de acontecer um evento, qual é o plano para que o idoso possa ser levado ao hospital mais próximo, como é que vai ser conduzido isso. Alex, a Elisa postou aqui um comentário aqui que eu acho que entra dentro desse contexto aí, que é o seguinte: na ILPI em que ela trabalha, quando o familiar do idoso com comprometimento cognitivo e não responde por si, não aceita a vacinação, quer dizer, o familiar do idoso não aceita a vacinação, solicitamos que ele assine um termo de não consentimento. Essa questão, Elisa, assim, a gente vivenciou isso, a questão de vacina foi uma questão polêmica e a gente não tem as coisas ainda, vamos dizer assim, de certa forma, consolidada no judiciário, tá? A gente tem correntes de entendimento com relação a isso. E o que eu entendo que a LPI tem que fazer? Se resguardar, tá? E aí, se resguardar é uma condição como essa. A pessoa não quer vacinar, a instituição exige que a pessoa, para ingressar lá, tem que ser vacinada, e aí é uma exigência por questão de regimento, organização. Aí a instituição, a pessoa, não, mas eu quero entrar aí, eu não quero me vacinar. Aí é uma situação delicada, tá? Para lidar, não dizer para você que eu teria uma regra de como conduzir isso hoje, tá? O que eu entendo é que tem que ter esse tipo de cautela. Se a instituição não tem impedimento nesse momento, nós estamos nem em pandemia, e ela entende que a vacinação é importante, é uma exigência, mas a pessoa não quer tomar a vacina, ter uma cautela de ter um documento. Agora, se a pessoa for interditada, e aí tiver um curador judicial, é interessante que a instituição não só peça que o curador, não, a gente quer que, de repente, tenha uma informação ou que a gente leve isso ao Ministério Público
que essa pessoa não quer se vacinar para a gente resguardar aqui, que ela não está vacinando, e o Ministério Público tem ciência disso, que é quem tem que tutelar também em procedimentos que tenha curatela, tá? Mas é uma situação que, assim, agora até amenizou bastante, tá? Por causa do momento que a gente passou da pandemia. Mas na época do auge foi bem complicado isso, e as soluções, muitas coisas foram para o judiciário, em função de algumas pessoas que eram contra e outras são a favor, e isso aí já entrava para um lado ideológico, já saía do lado de uma questão, assim, em termos de... E aí, assim, foi bem problemático, mas hoje eu acho que a ideia é que a instituição se proteja, tá? Em relação a documento, dizer o porquê que a pessoa não quer, e essa condição, para que não tenha nenhum tipo de complicação. Acabou de entrar uma aqui, a Osana escreveu, mas nem todo responsável técnico é um profissional de saúde. Como ele pode ser responsável pela medicação? Exemplo, um assistente social. Ótima pergunta. Não exige que seja profissional de saúde responsável técnico, tá? Se eu não me engano, tem até um projeto de lei para alguma coisa relacionada a isso. Não sei se é alguma coisa de exigir que fosse um profissional ligado à área de saúde, tá? Acredito eu, deixa eu botar aqui, quando fala responsável técnico, responsável pelos medicamentos em uso pelos idosos, é um controle, não assim, a título de exemplo. O idoso está prescrito lá um medicamento e ele vai ingerir aquele medicamento, tem um controle de alguém que vai verificar que é aquele remédio mesmo, que ele vai tomar, tem um controle disso, tá? Por isso que alguns pensam que automaticamente, pô, deveria ser quem? Um enfermeiro, um farmacêutico, alguém ligado já a medicamento, que alguém que tivesse conhecimento nessa área. A resolução não disse isso, tá? E a resolução foi emitida pela Anvisa, tá? Então, acredito eu que eles avaliaram que não seria o caso, tá? Até o momento, de ser um profissional da área de saúde, tá? A gente sabe que facilita bastante, até pela forma de ingestão, de armazenar mais. Aqui o responsável técnico vai ser aquele que vai ter a responsabilidade que os medicamentos estão na validade, estão sendo armazenados de uma forma adequada, entendeu? Ver o cuidado para que eles sejam realmente distribuído e ingerido ali de forma que não tenha erro, tenha todo um procedimento para isso, como se fosse um procedimento de qualquer unidade que você toma medicamento. Tem que estar lá o nome escrito, a pessoa tem que conferir. Então, esse tipo de cuidado que vai ser do responsável técnico, mas realmente não exige somente que eles tenham nível superior. Não precisa que ele seja nem um enfermeiro, nem um farmacêutico. A parte de alimentação deve garantir ao idoso alimentação, respeitando os aspectos culturais locais, oferecendo no mínimo 6 refeições diárias, tá? Oferecendo, tá, pessoal? Então, assim, não quer dizer que pode ser que ele não queira ingerir, não está podendo comer, aí tem que ser uma coisa avaliada, né? Porque, assim, tem que oferecer, ele vai ter que comer 6 vezes, não. Isso aí a pessoa tem que levar em consideração a condição do idoso, o momento que ele está ali. Então, assim, mas tem que ser oferecido e sempre com a previsão contratual. Lembrando que vai ter tudo previsto isso no contrato que vocês celebraram. Deve-se manter disponível normas e rotinas técnicas quanto aos seguintes procedimentos: limpeza e descontaminação dos alimentos, armazenagem de alimentos, preparo do alimento com enfoque nas boas práticas de manipulação, toda a parte de higiene, toda a parte de asseio, controle de alimentos tem que existir, tá? Boa prática para prevenção e controle de vetores, lógico, está muito voltado à questão também de armazenamento, higienização e acondicionamento do resíduo. Lógico que não misturar, lógico, o lixo com os resíduos, com alimentos que ainda vão ser ingeridos e tudo mais, tá? E que possa também ter infectado com ratos, com pragas e tudo. Então, assim, é um controle que tem que se ter de uma forma que a fiscalização não detecte esse tipo de irregularidade. Lavagem e limpeza, tá? Deve manter disponíveis as rotinas técnicas do processamento de roupa, de uso pessoal e coletivo, somente se tiver essa parte de lavagem for diretamente feito lá no local da instituição. Há casos que a instituição tem um local, terceiriza um serviço como esse. Os ambientes têm que ser limpos, livres de resíduos, odores incompatíveis com a atividade, tá? A gente sabe que tem idosos que têm uma dependência, usam fraldas, e aí pela fralda tem toda uma questão de higiene, tem a questão dos odores, que é natural. O que se quer é que se preserve, logicamente. Tenha momentos que possam ser retirado isso e não preservar isso pelo longo tempo, porque
para não prejudicar o asseio de outros idosos, tá? Então, assim, ainda que também se demorar muito a fazer a parte de higiene do idoso, em função de odores e tudo, isso vai também danificar a saúde dele, porque ficar muito tempo naquela condição, aí pode dar escaras e tudo mais, tá? Deve manter disponível a rotina contra a limpeza e higienização dos artigos e ambiente, tá? Essa rotina tem que ser uma coisa que todos saibam e que aconteça de uma forma organizada. O dia que vai limpar, o dia que vai fazer o tipo de limpeza que seja na janela, que seja, ter essa rotina e esse controle. Os produtos utilizados no processamento de roupa devem ser registrados ou notificados na Anvisa, tá? Lógico que para não ter nenhum tipo de situação que venha danificar ou venha causar de alergia à pele do idoso, tá? Notificação compulsória. A equipe de saúde pelos residentes deverá notificar a vigilância epidemiológica a suspeita de doença de notificação compulsória, conforme legislação vigente. O profissional de saúde sabe disso, é a atividade disso, de formação dele, ele sabe dessa responsabilidade dessa comunicação. E isso é até para proteger quem está lá e proteger a todos de uma forma coletiva, tá? A instituição deverá notificar imediatamente a autoridade sanitária local a ocorrência dos eventos abaixo: queda com lesão e tentativa de suicídio, tá? Tentativa de suicídio, assim, às vezes a pessoa pode, quem trabalha com a questão do idoso sabe que dependendo do grau também de comprometimento e uma série de fatores, mas tentativa de suicídio pode estar muito próximo também de uma tentativa até de homicídio, dependendo, tá? Se for alguém que queira praticar contra a vida de alguém. E também a gente tem que ver que o idoso, dependendo do grau de dependência, ele tem uma pessoa que está cuidando dele. Então, é relatar isso para o corpo técnico. Se tem uma pessoa que está cuidando do idoso, ele se torna ali um agente garantidor daquele idoso, responsável pela vida dele. Então, assim, ele tem que entender isso. Então, é importante internalizar isso, da responsabilidade do corpo técnico, tá? De entender que ele está ali junto do idoso, se o idoso se engasgar, se o idoso tiver uma falta de ar, se o idoso tiver um comprometimento ali, tem que ter uma medida para ser adotada e ele é responsável por aquilo, tá? Podendo ser caso de responder até por uma omissão, dependendo do caso, tá? Ou até uma conduta também por ação. Monitoramento e avaliação do funcionamento. Constatação de qualquer irregularidade no funcionamento da instituição deve ser imediatamente comunicada à vigilância sanitária local, tá? Isso daqui, dependendo do que for, não é a instituição que está comunicando. Isso aqui pode ser uma pessoa que está ali visitando, pode encontrar alguma coisa, ela pode comunicar e a vigilância sanitária, tá? Ou pessoas que trabalham no local pode comunicar a vigilância sanitária. De regra, a instituição não comunica com a vigilância sanitária uma condição que seja uma responsabilidade e obrigação dela, tá? Assim, mas isso pode acontecer sobre qualquer evento e alguém receber ou fazer uma denúncia e comunicar à vigilância sanitária qualquer irregularidade daquela instituição, tá? Avaliação de desempenho e padrão de funcionamento. Aí está muito ligado à questão também de você, daí a gente vai falar do outro encontro que a gente vai ter sobre o negócio, tá? Que além de você monitorar e das suas atividades aqui, conforme a resolução, os indicadores, todas essas informações, você também tem que ter esse lado de pensar como a sua atividade, não só como negócio, como uma instituição sem fim lucrativo que tem que existir. As pessoas pensam que a entidade sem fim lucrativo tem que dar prejuízo. Não é prejuízo. Ela tem que dar um resultado positivo e esse resultado positivo tem que reverter para a instituição, tá? Mas ninguém vive no vermelho, senão não tem como pagar as contas, entendeu? Tito, o pessoal tem alguma pergunta até agora? Alguma coisa aí? Não? Tá, que faltam poucos aqui. Eu vou fechar aqui, a gente vai... Só porque eu pensei que tivesse alguma pergunta atrelada diretamente a esses últimos slides, mas eu vou fechar logo aqui. A princípio aqui é só para colocar para vocês algumas diferenças que antes a resolução de diretoria colegiada da Anvisa, que regulava as instituições de longa permanência, era a RDC 283 de 2005. Tá? Quem trabalha já desde esse tempo, desde antes de 2021, sabia que era essa resolução e ela teve algumas pequenas alterações, nada muito substancial, e a gente só coloca para efeito de informação mesmo. É importante você estar hoje conduzindo a sua instituição conforme a RDC 502 de 2021, tá? Até que venha outra que altere. Entendeu? E sempre quando vai ter uma alteração dessa de resolução, é importante a participação, logicamente, se criam consultas públicas, todas as agências
de regulação, elas fazem isso, consultas públicas para a participação da sociedade na formulação dessas resoluções, tá? Não só da Anvisa, não, da Anatel, da ANEEL, outras que vão impactar na vida das pessoas, eles criam essas consultas para a contribuição da sociedade, tá? Então, assim, basicamente a diferença é pouca, tá? E aí a 8.3 ela dizia no artigo 1º, aprovar regulamento técnico, define marcas e funcionamento, normas e funcionamento para as instituições de longa permanência, para idosos de caráter residencial de forma tal. E no 15.2 diz, essa solução estabelece o padrão mínimo de funcionamento das instituições de longa permanência para idosos. Padrão mínimo que eu falei para vocês, se há uma previsão de um idoso para de um cuidador para tantos idosos independentes de grau 1, você pode oferecer 2, 3, vai depender do valor da sua instituição, do que você pode oferecer para esses idosos, tá? A gente sabe que é uma relação de custo e para você poder oferecer esse serviço, tá? Outra diferença também em termos de dormitório, pouca coisa também que foi essa diferença aí em relação à questão das camas. Isso aí a gente pegou só alguns pontos, porque em outros momentos que a gente dava esse curso, as pessoas perguntavam qual é a diferença que surge, aí a gente sempre colocou praticamente nenhuma. E algumas relatavam alguns pontos, aí a gente trouxe mais para efeito informativo, tá? Não teve mudança significativa em relação a essas questões de ambiente, como eu falei para vocês também, em relação aos princípios que norteiam a RDC, tá? Essa resolução para as instituições de longa permanência. E aí a 502 ela revoga a 283, tá? Que fala sobre essa instituição de longa permanência. Bom, aqui terminou a apresentação, deixa eu... Perfeito. Aqui, a princípio, é mais participação mesmo. Eu aproveito, assim, agradeço a contribuição de vocês, tá? Assim, porque a participação, a troca de experiência e participar dos eventos, a gente, assim, também não quero extrapolar o tempo, sei ficar ouvindo aqui 3 horas eu falar aqui também, eu procuro fazer com que vocês participem para a gente poder desenvolver realmente aqui esse encontro de forma bem tranquila, bem participativa. E, como eu falei, o gestor ter essa visão, tá, de forma global, tanto os aspectos jurídicos, administrativos, depois a gente vai abordar no nosso último encontro sobre os aspectos contábeis e financeiros, mas em função da gestão como um conhecimento geral também para vocês, tá? E sempre querendo ouvir de vocês a participação, as colocações e qualquer dúvida podem trazer, podem colocar novamente, e a gente vai aqui, pode falar em qualquer aula, a gente vai falar coisa da primeira, da segunda e da terceira aula, não tem qualquer tipo de engessamento para, não, já falando sobre isso e aquilo. A ideia é realmente fazer uma troca, porque todas essas aulas assim vão se relacionar, tá? Interrelacionar para que a gente possa realmente entender o papel de um gestor, e ele tem esse conhecimento para poder ter uma gestão satisfatória. Alex, e a nossa proposta, né, de educação à distância, do curso e tal, ela acredita muito nessa coisa da construção de uma comunidade colaborativa, né? Em pedagogia, às vezes se chama de comunidade aprendente, e que aqui no chat, num determinado momento, depois se você passar os olhos, você vai ver que tem um pouco isso, né? Porque assim são as pessoas tirando dúvidas uns com os outros, porque o tema é muito complexo, é muito multifacetado. Então, eu queria só lembrar vocês que no ambiente da sala de aula virtual, nos fóruns, os fóruns também são esse espaço para, ao longo da semana, vocês irem perpetrando essa troca, né? Para entrar em mais detalhes. Olha, falou lá, falou aqui, porque o tema é bastante complexo e a gente tem que lembrar que ele evolui no tempo e no espaço, né? Então, aquilo que era uma realidade há 2 anos atrás, agora pode ter um entendimento diferenciado do Ministério Público em relação à sua fiscalização e tal. Então, assim, de fato, só conversando entre vocês que estão recebendo essas fiscalizações e tal no dia a dia é que vocês vão conseguir construir. Claro que a gente, né, o professor Alex traz toda essa experiência dele aqui, mas assim, isso não fecha aqui. Por isso é que é fundamental isso que o Alex falou,
da troca de vocês é fundamental para que a abordagem dos problemas e das realidades e tal não fique só no aspecto teórico, né? Mas sim também na realidade de cada um de vocês. Perfeito, Tito. Só aproveitar aqui a sua colocação, sem tirar nem colocar nada, assim, é, exatamente esse processo de mudanças e permanecendo com esses encontros, a gente vai realmente revendo, nos atualizando e apresentando alguma informação que alguém tem aqui. Ó, aqui acontece assim, já tive essa situação. Ó, já teve situação que a gente está ministrando a aula e a pessoa falou: agora tem uma lei aqui que saiu lá na Câmara, que foi decidido sobre isso vai ter um reflexo aqui, e a gente poder contribuir aqui e eu também aprendendo com vocês, que a finalidade aqui é essa troca realmente. E lembrando que o curso é especificamente, o público-alvo do curso é especificamente do Rio de Janeiro, né, porque é um curso em parceria com o CONDEP Rio, e, no entanto, a gente, como nós aceitamos um número maior de vagas de participantes, a gente tem participantes de outros estados, inclusive. Então, a gente tem que lembrar que talvez um comentário de alguém seja uma realidade, como foi falado aqui em Juiz de Fora, e não seja ainda, ou se não seja uma realidade aqui no Rio de Janeiro e nem em Santa Catarina, porque a gente teve inscritos de vários estados. Só para lembrar esse detalhe, tá? Um bom momento, o grupo participou bastante, tivemos um número bem grande de participantes ao longo de todo o tempo, inclusive agora. Então, agradecer a vocês, né? Em nome do IBAN, eu agradeço ao professor Alex, que mais uma vez ajuda a gente a ampliar esse conhecimento. E aí, na próxima segunda-feira, teremos a última aula do professor Alex e, mais uma vez, lá no ambiente de aprendizagem, eu vou criar fórum para que as pessoas possam trazer as questões, né, dos aspectos contábeis financeiros que podem estar, né, mais quentes, que aí o professor consegue trazer uma abordagem mais atualizada. Ok? Queridos e queridas, então, muito obrigado a todos. O chat aqui recebendo, né, elogios, agradecimento, um prazer, e nosso também, né? E então a gente pode ficar por aqui. Depois eu compartilho o chat com você, Alex. Ok, Ok? obrigado aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção e semana que vem a gente tem mais um encontro aí. Um grande abraço a todos. Falou então, gente. Um abraço aí, hein? Tchauzinho.